Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Olá, no programa TPM de hoje, Zezé Nagem e eu estamos recebendo o advogado criminalista Dr. Marcelo Bareato e vamos abordar, gente, os aspectos jurídicos para o pedófilo. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria que o senhor esclarecesse primeiramente o que é o pedófilo, o que é o ato da pedofilia. A pedofilia tem origem grega, né? Então a gente chamava de paidos e filia. Paidos significa criança, filia significa amor. Então automaticamente o pedófilo em si é uma pessoa que tem um desajuste e esse desajuste voltado à sexualidade. Normalmente quando você fala em pedofilia, você está falando em homens, isso 90% dos casos. Mas hoje também você tem história de mulheres também pedófilas. O interesse aí você tem a área médica voltada a várias condições, dizendo que poderia ser, por exemplo, o sujeito que se interessa por uma pessoa 5 anos mais nova. Isso está totalmente fora de qualquer perspectiva. O que nós temos exatamente é a característica de uma pessoa que sente atração por crianças. Crianças entendidas como aquelas abaixo dos 12 anos de idade, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que norteia. E a partir daí, se ele tem esse interesse, ele não precisa praticar o sexo, ele não precisa automaticamente ter o contato. Ele pode, por exemplo, estar via internet, olhando crianças, não só no ato sexual, mas crianças nuas, contemplando crianças nuas. Esse seria um pedófilo, desde que ele não consiga dispor dessa condição. O pedófilo e o criminoso em si, a diferença entre eles, um criminoso levado à área sexual, a diferença entre eles é simples. O pedófilo é aquele que usa a criança, mantém a relação com a criança e quando você pergunta a ele, escuta, você tem noção do que você fez? Ele fala, não, mas eu não fiz nada, eu simplesmente estou abrindo a vida sexual para essa menina, para essa criança, porque ela precisa saber como é. Eu não estou maltratando, eu estou ajudando. O criminoso não. O criminoso é aquele que aproveita da situação para manter a relação sexual. E aproveita por uma questão de carência, aproveita por uma questão de relação doméstica, familiar. Esse sim é o criminoso. E a gente não consegue nesse país diferenciar muito o pedófilo, a pedofilia do criminoso sexual. E como é que vocês, como advogados, ou mesmo talvez até no caso do Ministério Público, que de repente é que vem fazer essa denúncia, como é que se consegue? No caso, tem que ter uma pessoa, no caso da família, que percebe que algum familiar está molestando a criança, que vai falar. Uma pessoa estranha, que de repente chega lá, alguém está observando, e daí, no caso, a pessoa, uma ou a outra vê, e daí denuncia para vocês. Como que é isso? Porque a coisa está indo solta, a gente tem observado, o negócio está muito sério, não está? É que antigamente as denúncias eram menores, né? Não eram tão frequentes. Hoje em dia, como a gente tem mais acesso ao judiciário, fica mais simples de trabalhar. Em regra, isso sempre existiu, desde a Grécia Antiga até agora. O que acontece é que normalmente alguém da família acaba se incomodando e acaba denunciando o que está acontecendo. Mas é uma situação muito rara. Porque a partir do momento que você tem isso dentro de casa, o constrangimento é muito grande. E a ameaça também é muito grande. Agora, doutor, existem níveis de pedofilia? Existe um pedófilo que ele tem um nível de distúrbio maior do que o outro? E a sentença para isso é diferente de um para outro? A pedofilia, se você encarar como pedofilia e distúrbio sexual, automaticamente ela não pode levar a pena. Ela tem que levar uma medida de segurança, ou seja, o sujeito fica internado. Doença, né? É uma doença, é uma patologia. E ela é uma espécie do gênero parafilia. Parafilia envolve transexualismo, envolve sadomasoquismo, envolve o voyeur, certo? Envolve esse tipo de conotação. Então, a partir do momento que você pensa em pedofilia como sendo um ramo, você vai imaginar a pessoa que não tem discernimento. Se ela não tem discernimento, ela tem que ser submetida a um exame, e a partir desse exame constatado que ela não tem consciência do que ela faz, ela não poderia nem estar na cadeia.
ela automaticamente teria que receber uma medida de segurança. Teria que um tratamento ou uma internação em hospital de custódia. Quer dizer que o criminoso, safado, que ele consegue assim ser bem dissimulado, ele também pode dar uma que está meio besoureta, vai ser internado e daqui a um tanto tempo volta para a sociedade e faz isso outra vez. Como é que vocês conseguem ponderar sobre isso? Porque eu acho que o cara, ele arquiteta tão bem que ele até engana muitas vezes a equipe dos psicólogos, dos experts que estão ali dedicando para ele, não é não? É mais difícil pelo seguinte: para que você possa enganar, você vai ter que separar a intenção do agente daquela condição de despreocupação. O pedófilo em si, ele não é uma pessoa que se preocupa tanto com o que ele faz. Ele é uma pessoa que na adolescência sofreu um trauma e ele justifica o que ele está fazendo como sendo alguma coisa lícita, como sendo alguma coisa boa, como sendo alguma coisa permitida. Ele seria um amoral, ele não é nem imoral e nem moral, ele seria amoral. Ele acha que tá tudo certo, de boa, só bom. Sim, mas ele não esconde o que ele está fazendo. Ele automaticamente caracteriza aquilo que ele está fazendo como sendo um ato de amor, de ajuda àquela criança. Muito doideira, né? Já o criminoso não. O criminoso ele vai tentar fugir, ele vai tentar se esconder, ele automaticamente vai, neste caso, justificar a atitude que ele fez tentando partir para o lado da pedofilia. E normalmente o pedófilo não. O pedófilo você vai chegar a ele através da conversa, através de como ele justifica o ato que ele praticou. Perfeito. Voltando numa pergunta que a Luciana te falou sobre os níveis, no caso de sentença, existiria algum agravante quando a pedofilia ocorre dentro do clã familiar ou não? Se você trouxer isso para o crime em si, nós temos 3 modalidades simples de se identificar. Uma seria o estupro, e aí seria a conjunção carnal, relação homem e mulher. Você teria o atentado violento ao pudor, e isso seria uma relação que pode ser entre mulheres, entre homens, entre crianças, adolescentes, e você tem as agravantes. Então, por exemplo, se eu tenho um pai que pratica uma atitude sexual, um crime sexual contra um filho ou padrasto e enteada, nós vamos usar, teoricamente, um estupro, se ela tem menos de 14 anos, cuja pena é de 6 a 10 anos, automaticamente isso incide o artigo 224 do Código Penal, que referenda a lei dos crimes hediondos, e ela automaticamente acresce de metade a pena. Então nós estamos pensando em 6 anos mais 3, que seriam 9, e nós ainda temos o acréscimo do artigo 226, que vai levar isso a mais 1/4. Então nós vamos estar trabalhando com uma pena de 10 a 11 anos de prisão, de reclusão, que seria o regime mais fechado no Brasil hoje, se constatado que o sujeito é um desajustado, não pedófilo, mas ele praticou um crime sexual dentro de casa. Certo. E fora que bem, aí tem a lei do preso, né? Ah, sim, eu acho que é melhor do que a nossa dos códigos. Não é verdade? Bom, gente, mas vamos ver aí o recadinho da nossa patrocinadora agora. Para curtir o verão na sua melhor forma, é claro que você deve começar já o seu tratamento estético na Fisioforma. Para mandar embora aqueles pneuzinhos, culote, a celulite, a Fisioforma investe sim em aparelhos, traz o que há de melhor no mundo para você ter os melhores resultados. Sem contar que as profissionais têm treinamentos com frequência, né? São altamente capacitadas para te ajudar a ter um bom resultado, mas além disso, o que é mais importante, elas tratam você com muito carinho, muita dedicação. Olha, pode ter certeza que você vai se sentir muito bem lá na Fisioforma. Agora, o que é melhor, né? Saber que você está numa clínica top de linha, o que há de melhor e tão pertinho aqui de você, vale a pena. Tem que se cuidar para você colocar o biquíni numa boa e arrasar nesse verão. As meninas aqui da Fisioforma me deixam muito à vontade. Tanto na hora da consulta, na entrada, na despedida, elas me atendem muito bem. Você viu só? Basta você dar uma ligada, agendar uma avaliação, que você vai sair mais bonito que você já é. E agora o nosso comercial, e você não sai daí não, que o doutor Marcelo vai explicar mesmo as coisas. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital.
Qualidade de vida é fundamental. Para isso, você tem que estar em dia com seu corpo e saúde. Na Fisioforma, você encontra aparelhos com tecnologia high-tech e técnicas modernas para o tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez, depilação progressiva definitiva e muito mais. Os tratamentos são personalizados e os resultados surpreendentes. Comece a se cuidar agora e curta o verão do início ao fim. Agende a sua avaliação.